Tem uma certa palavrinha que, quando proferida, faz qualquer fã da DC tremer na base, que é crise. Tivemos a clássica Crise nas Infinitas Terras, que foi a pioneira e até hoje vista como um clássico absoluto. Tivemos Crise Infinita, que é mais uma bagunça multiversal, Crise de Identidade, que dividiu os fãs, e até recente Heróis em Crises, que realmente uniu todo mundo porque pouca gente gostou dessa crise. Mas entre todas essas crises que a gente teve ao longo dos anos aí na DC, talvez uma se equipare aí à crise original lá das Infinitas Terras. Seria uma mega saga que abordaria todo o multiverso DC e várias continuidades aí que aconteceram. Estamos falando aqui do que seria esse último capítulo da trilogia das grandes crises aí da DC. Ou seja, uma sequência tardia aí de Crise Infinita. E já dá pra imaginar a saga que a gente vai contar aqui, né? E estamos falando aqui de Crise Final. E que chamaria a atenção de qualquer fã da DC. Pois aqui responde aquela pergunta de o que aconteceria se o Darkseid finalmente tivesse acesso à lendária equação antivida. E quais seriam as consequências do multiverso? Bom, então hoje vamos começar esse resumo aí bastante complicado dessa mega saga Crise Final. Tudo isso então depois da abertura. E galera, só antes da gente começar esse resumo dessa mega saga aqui, já vai deixando aí o seu final like e também o seu final comentário, que isso ajuda muito os nossos vídeos aqui no canal, principalmente um aqui quando é resumo de uma saga tão grande que dá bastante trabalho. Então deixa o likezinho aí, não custa nada, e deixa o comentário se você já conhecia essa mega saga. E bem, bora começar então o resumo de Crise Final. Parte 1, Deuses entre nós. Uma guerra aconteceu nos céus. Uma guerra entre o bem e o mal. Uma guerra entre deuses. Uma guerra onde o mal foi vitorioso. E agora o próprio mal havia caído do céu como uma sombra que cobria toda a humanidade. Estamos em Central City, onde um misterioso encapuzado chamado Libra reúne um grupo de vilões da Sociedade Secreta para um certo anúncio. Em suas palavras, ele era o único a saber da tal Guerra dos Deuses, assim como era o único a saber que o Deus do Mal estava agora entre nós, na Terra. Ele estava aqui, estava disposto a conceder desejos e um imenso poder para todos aqueles que o seguirem e acreditarem. E que guerra era essa? Quem eram esses tais deuses? Felizmente, ou até infelizmente, nós já iríamos descobrir. A história então vai para outro lugar, em outro tempo, os primórdios da humanidade, onde um homem chamado Antro se surpreende com a presença de um dos novos deuses, o Metron. E ele trouxe um presente, o conhecimento, representado aqui pelo fogo. Cortamos para o que parece ser uma batalha entre tribos da pré-história, quando é Antro quem aparece, mas agora trazendo em suas mãos um tipo de galho em chamas, que ele usa para incendiar a batalha. E já de cara aqui a gente tem uma crítica aí, digamos, moral do Grant Morrison, comentando, digamos, essa inerente maldade e tendência a conflitos da humanidade, transformando a mais brilhante ali das descobertas como fogo logo em arma. Mas ainda assim fica a dúvida, o que o Metron estava fazendo ali? Nós então vamos para o presente, onde o detetive Dan Turpin investiga o desaparecimento de 6 crianças. A sua investigação tinha o levado até as docas, mas o que ele encontra lá é ainda mais perturbador, pois em um Tanner qualquer, Turpin se depara com o fatalmente ferido Orion, soldado de Nova Gênese e filho biológico de Darkseid. De repente, com toda a sua força restante, Orion avança contra o detetive, enquanto diz que eles não morreram, ele está dentro de todos nós, antes de finalmente sucumbir. No fundo, uma figura semelhante a um cavaleiro negro assiste tudo. E por mais que essa cena ela seja bastante misteriosa, ela já indica algumas coisas. Levando em consideração que a gente viu aquele Libra falando sobre uma guerra vindo aí, dá para entender que ele estava então se referindo ao Quarto Mundo, e aonde acontece aquela eterna batalha entre Nova Gênese e Apocalipse. E a gente pode supor também que pelo jeito que o Orion tá ali já morrendo, aparentemente Apocalipse ganhou essa guerra. Uma tempestade escarlate sobre a cidade, conforme um certo arquiteto recebe um chamado. Ele é John Stewart, mas no momento ele precisa ser o Lanterna Verde, que rapidamente voa até a cena do crime. Sabendo que isso está muito além do seu calibre, Dan Turpin sai de cena. Agora para encontrar um de seus contatos, que se revela sendo a René Montoya, a atual questão. Ela está ali para ajudar na investigação das crianças desaparecidas, e ela tem algumas pistas que Turpin não tinha. As crianças eram meta-humanas. Antes de ir embora, ela entrega a ele um cartão de um lugar que parecia ter envolvimento com o desaparecimento, o Clube do Lado Negro, que se você traduzir ali para o original, Lado Negro Darkseid, você já entende. De volta nas docas, John recebe a visita de um pequeno reforço, Hal Jordan, que também havia sido chamado pelos Guardiões para investigar o caso. Ele logo reconhece o Orion, alertando John que aquele caso era muito maior do que eles podiam imaginar,
o que significava que a Liga da Justiça devia ser avisada. Assistindo aquilo, os Guardiões reconhecem o tamanho da ameaça, o que os leva a convocar os Lanternas Alpha. Longe dali, vemos uma pequena equipe de super-heróis de pequeno escalão no lixão, onde eles parecem ter encontrado um misterioso e importante item, mas que parece estar cercado por diversos tipos de espelho, que, é claro, é uma obra então do vilão Mestre dos Espelhos, um vilão do Flash, que, aliado ao Dr. Luz, consegue dar cabo então dos heróis e pegar o item, que agora vemos ser a cadeira de Mobius, pertencente ao deus Metron. Enquanto isso, em Metrópolis, a Liga parece ocupada, capturando alguns supervilões, que aleatoriamente aparecem nas ruas, fazendo um tipo de passeata, o que claramente parecia ser um tipo de distração. E assim como a gente tinha visto antes, então, aquele Libra ele tinha conseguido reunir alguns supervilões. O que indica que, seja lá o que eles estão planejando, está sendo algo realmente muito bem coordenado. Mas, como vamos ver agora, não é todo vilão, então, que se aliou a esse encapuzado. Porque agora, em outra reunião com grandes supervilões, é o Lex Luthor e seu grande ego quem desafia o Libra. E falando dele, ele está agora sentado na cadeira de Metron, e diz que está cansado dessa eterna vitória dos benfeitores. E sua presença ali é para equilibrar a balança. O Luthor, que fica de saco cheio, se levanta, mas antes que possa ir embora, é surpreendido pela chegada de mais algumas figuras que trazem consigo um herói capturado, o Caçador de Marte. Assim, como uma forma de provar que realmente é tudo aquilo que ele diz, Libra, empunhando um lança-chamas, perfura o marciano. Pois é, galera, o mega poderoso aí, Caçador de Marte, é derrotado aí por esse Libra. E esse ato por si só realmente já coloca ele no patamar para ser respeitado. Em Nova York, o detetive Turpin parece ter encontrado o que queria, o tal Clube do Lado Negro. Ao adentrar no misterioso lugar, Turpin é recepcionado por um homem de terno, que diz estar enfraquecido, pois havia caído do céu e ainda estava se acostumando a esse novo corpo humano. Ele ainda admite ter envolvimento com as crianças desaparecidas, dizendo ter as levado para a vovó. Assim, tirando seus óculos e revelando seus característicos olhos vermelhos, nós vemos o homem era Darkseid. E as crianças? Elas haviam tido contato com a equação antivida. Na sala da justiça, a Liga contempla a futura ameaça e se prepara para uma potencial guerra. Nas palavras da Mulher Maravilha, se os deuses malignos estavam na Terra, sua missão era encontrá-los antes que pudessem tomar qualquer ação. O que o Superman concorda, já que aqueles eram seres celestiais capazes de partir o planeta ao meio, caso quisessem. Planeta esse que estava sendo vigiado pelos monitores, assim como todas as outras 51 versões restantes da Terra dentro do multiverso. E aqui é a hora de outra pequena explicação. Na saga Crise nas Infinitas Terras, nós conhecemos o Monitor, o ser então responsável por ficar observando o universo DC. Mas durante a saga, o multiverso então havia sido destruído completamente, com exceção da Nova Terra, que se tornou então o único e principal universo para as histórias da editora. Só que com os eventos da saga Crise Infinita, o multiverso havia sido reconstruído, e tínhamos agora 52 diferentes universos. E com a recriação então do multiverso de volta, também tivemos a recriação do monitor, ou melhor, dos monitores, porque aí nós tínhamos vários, já que cada monitor então era responsável para observar o seu próprio universo, e eles ficavam num lugar escondido, então um lugar fora dos universos, que era o tal de planetário. E bem, feita essa contextualização, nós voltamos para a história. Mas se antes eram 52 universos, agora eram 51. Pois um deles havia sido destruído sob misteriosas circunstâncias. Nix Oltan, o monitor responsável por vigiar o universo destruído, agora teria que ser penalizado por sua falha, e a sua punição era severa. Ele passaria seus últimos dias de vida como um simples mortal. Em seus momentos antes de ser exilado, o Nix grita que aquilo era um erro, que ele havia sido sabotado, o que significa que entre os monitores havia um infiltrado. Nós então voltamos para Antro, o homem da pré-história do começo da saga. Ele usa a chama para desenhar um misterioso símbolo no chão, quando é repentinamente teletransportado para as ruínas pós-apocalípticas da Terra, onde ele vê Kamandi, um sobrevivente desse mundo, que grita que o que o Metro havia dado ao Antro era, na verdade, uma arma para ser usada contra os deuses. E, para quem não conhece esse personagem, o Kamandi, ele é outra das criações do Jack Kirby enquanto ele estava na DC, e que ficou esquecida aí por muitos anos. Ele é bem desconhecido. De repente, nos dias atuais, um jovem acorda assustado em seu quarto, onde a televisão exibe o jornal confirmando que, de fato, o Caçador de Marte estava morto. Do outro lado do mundo, em Tóquio, uma boate se torna um ponto de encontro para uma legião de super-heróis amadores. Entre eles está o Super Sumo, um super-herói japonês que parece ser uma lenda entre essa comunidade. Ele está tentando tomar uma bebida em paz, quando uma espécie de ciborgue se aproxima para desafiá-lo, o que o Sumo não parece estar muito afim.
mas que acaba sendo forçado a uma briga de bar quando o robô o ataca. Retribuindo o favor, o Sumô desfere um soco capaz de atravessar a armadura do ciborgue e arrancar o seu coração, finalizando a luta, e agora ele parte pro banheiro, que parece ser o único lugar no qual ele pode ter paz. E infelizmente aí pro lendário Super Sumô, ele não encontraria paz, porque logo o misterioso homem se aproxima dele. O homem se apresenta como Shiloh Norman, também conhecido como o Senhor Milagre. Segurando uma caixa materna, ele fala da guerra que aconteceu nos céus, a guerra onde o mal venceu, e revela que está montando uma equipe para enfrentar os deuses, que acabaram sendo transportados para a Terra. E o Super Sumô está convidado. A história então nos leva de volta ao jovem que vimos anteriormente, revelando a sua rotina comum de um estudante trabalhador. No trabalho, ele conta sobre um sonho onde estava em um conselho de super seres multiversais que o exilaram para a Terra, revelando agora na história que esse estudante é aquele monitor isolado, o Nix. Mas ele não tem a menor ideia disso. Refletindo consigo mesmo, o rapaz sente que pertence a outro lugar, como se algo estivesse faltando na sua vida. Tudo isso enquanto desenha algumas figuras bem curiosas. Entre eles, vemos o Overman, o Superman nazista ao lado de uma Supergirl, uma espécie de versão alternativa do Dr. Manhattan, e o que parece ser um monitor meio vampiresco. Para o rapaz, são apenas frutos da sua imaginação, mas nós sabemos que são figuras as quais ele viu pelo multiverso, e sua outra vida, como monitor. Enquanto isso, em Gotham, vemos o detetive Turpin interrogando violentamente o Chapeleiro Louco. Ele continua atrás das crianças desaparecidas, já que após o seu encontro com o Darkseid e a equação antivida, o Turpin parece não saber mais o que é real e o que não é. Eventualmente, após uma refeição de socos para o Chapeleiro, ele finalmente consegue uma pista, que o leva direto para Bloodhaven. Mas enquanto isso, os heróis ainda têm que lidar então com a perda de um falecido amigo. Com um lindo discurso do Superman, a Liga da Justiça se despede do seu falecido companheiro, seguindo o que considerava uma homenagem digna ao Caçador de Marte. Um funeral no que já havia sido seu lar, o próprio planeta Marte. Contudo, as consequências do assassinato de John também repercutiram no centro da reunião da Sociedade Secreta. Mesmo após a brutal demonstração, o Lex Luthor ainda não via o Libra como uma figura digna de respeito, o que os vilões ali parecem discordar. Nas palavras dele, matar o Caçador de Marte é moleza. O que o impressionaria mesmo é se o Libra conseguisse ferir o Superman. O que o Libra parece considerar essa opção. Fora dali, o Lex conversa com Vandal Savage sobre formar uma resistência contra o Libra, que parece ter planos bem suspeitos. Mas o Vandal diz que está inclinado a se aliar ao encapuzado. No fundo, ouvindo tudo, está o próprio Libra, que está do lado do vilão de quinta categoria Flama Humana. Vemos que a morte do caçador havia sido o desejo do Flama, o que o Libra havia concedido, e por isso havia um preço a ser pago. E mais uma vez aqui a gente vê esse lance do Libra dele conceder desejos. Agora, como ele consegue fazer isso de fato, aí é outra história. Só a gente sabe que com certeza deve ter alguma relação lá com o plano do Darkseid. Na base da Liga, os heróis examinam o corpo de Orion para saber a causa de sua morte, quando são surpreendidos pelo Lanterna Hal Jordan, que está acompanhado de Kraken, que é a lanterna responsável por liderar o Esquadrão Alpha que vimos os Guardiões acionando. Ela não parece gostar nem um pouco da investigação do clubinho deles, como ela mesma chama, mas o Batman parece ter feito uma descoberta. Segundo ele, os ferimentos internos indicam que a morte havia sido causada por um tiro, mas que levanta ainda mais dúvidas. Primeiro, se o Orion havia sido baleado, onde que está a bala então na cena do crime? E segundo, que tipo de bala seria capaz de matar um deus? Para responder a primeira pergunta, o Lanterna John Stewart se alia a um colega Lanterna para investigar a cena do crime. Buscando por algum sinal de energia que fosse capaz de ferir um dos novos deuses, o Anel encontra uma curiosa bala enterrada abaixo do concreto, o que significa que certamente a bala estaria ali há pelo menos 50 anos. Mas antes que o John possa prosseguir, ele é repetidamente atacado por pregos construtos, cortesia de outro Lanterna Verde misterioso, o qual não conseguimos ver o rosto. Enquanto isso, dormindo tranquilo em sua casa longe dali, está o Hal Jordan, que também é surpreendido por outros lanternas. É o Esquadrão Alpha, e eles estão ali para prender o Hal pelo assassinato de Orion e a tentativa de assassinar John Stewart. No dia seguinte, de volta na Sala da Justiça, Batman e Superman tentam entender o que havia acontecido com John e Hal, quando a Lanterna Kraken aparece para dar uma visitinha. Ela está ali para prosseguir com a investigação, quando de repente começa a se sentir estranha. Kraken sente uma energia prestes a dominá-la, o que a leva a atacar o Batman com tudo e incapacitá-lo. Agora completamente dominada, ela fala sobre o poder dos deuses e o iminente fim de tudo do que eles conhecem, enquanto abre um tubo de explosão para longe dali. Nas suas palavras, a vida que eles conheciam estava prestes a ser arrancada deles, cortesia da vovó.
E de ouvir esse nome, a gente sabe de quem que ela tá falando, a Vovó Bondade, aliada de Darkseid e uma das líderes lá em Apocalipse. Assim, não restam dúvidas, a Kraken havia sido dominada então pela equação antivida. Simultânea a tudo isso, acompanhamos o detetive Turpin em sua chegada a Bloodhaven, que está completamente devastada depois dos eventos de Crise Infinita. Ele está ali para consultar uma possível fonte, o líder religioso chamado Reverendo Good, que o leva para conhecer um extremo laboratório. Nas palavras do reverendo, aquele é um ambiente de sofrimento e doenças, um novo berço da humanidade. Fica claro que o reverendo é também a reencarnação de um dos deuses de Apocalipse, e eles estão ali construindo uma fábrica, entre aspas, de humanos, dominados pela equação, além do que parece ser um grande portal em desenvolvimento. Mas o que é estranho é que o reverendo trata o Turpin como uma figura de autoridade, como se o Turpin estivesse acima dele, num tipo de hierarquia. Descendo até um subsolo, vemos um tipo de laboratório de experimentos, onde a lanterna Kraken está presente. Junto a eles, preso numa estranha máquina, está o Batman. E é então que nos é revelado. O corpo de Turpin está prestes a se tornar a nova casca de Darkseid. E aí que a gente vê que essa invasão do Darkseid estava sendo feita há bastante tempo. E pior, que esse domínio, então, do Darkseid vinha das próprias pessoas. A gente pode ver que ele tem a capacidade, então, de tomar a mente de qualquer pessoa e apagar suas memórias. No planeta Diário, Lois Lane consegue um grande avanço nas investigações das crianças desaparecidas e entrega na mão do Jimmy Olsen para que ele leve para outro jornalista. Mas ao entrar no elevador, vemos que aquele não era o Jimmy, e sim o cara de barro. É então que, de repente, o prédio do planeta explode, completamente soterrando Lois nos escombros. Cortando para Central City, acompanhamos os Flashes, Gay Garrick e Wally West, numa investigação que os leva para o local da reunião da Sociedade Secreta, que coincidentemente era o lugar em que o Jay e o Barry se conheceram pela primeira vez. Não demora muito até que a dupla encontra a cadeira de Mobius, a qual Wally rapidamente reconhece. Mas de repente, vibrando de uma maneira extremamente familiar para os dois, a cadeira parece abrir um portal, e dentro dele está o próprio Flash Barry Allen, correndo do Cavaleiro Negro que vimos no começo da história. E aqui é importante lembrar, dessa contextualização, que o Barry estava morto nas HQs desde o Crise nos Infinitas Terras. Vamos para o esconderijo do Clube do Lado Negro, onde o Frankenstein lidera os soldados da agência Shade para uma invasão. Mas o que ele encontra lá é a questão, ao lado do corpo mumificado que anteriormente pertencia ao Darkseid. Enquanto foge dali com maestria, a questão força os agentes a se questionarem o que está acontecendo ali. E mais importante, o que havia acontecido com o detetive Turpin. Ela se mistura nas ruas para completar sua fuga, quando de repente, o que parece ser um meteoro cai com tudo em sua frente. Ela corre para investigar, mas o que ela encontra é a Overgirl, a Supergirl nazista que vimos nos desenhos de Nix. De alguma maneira, ela havia caído em nossa Terra, mas antes que Montoya possa descobrir mais, os agentes da Shade aparecem para capturá-la. E se precisássemos de mais uma confirmação, aqui tá. Essa crise não está afetando só nossa Terra, mas sim todas as outras 50 que existem. Até porque, para esclarecer, os deuses que nós temos de Nova Gênese e também de Apocalipse são os mesmos para todo o multiverso. E o Darkseid é essa maldade que existe então em todo o multiverso. No caso dos West, vemos Jay tentando entender o que havia acabado de acontecer. Notando que Wally não está com ele, Linda, a esposa de Wally, e Iris, a esposa do Barry, pedem para que o Jay explique com detalhes o estranho evento, o que ele faz. E após verem o Barry, a dupla dos Flash parte correndo em direção até então seu falecido amigo. As 3 gerações de Flash correndo do Cavaleiro em direção a uma bala que o Barry tenta pegar, mas sem sucesso. É então que a bala acerta em cheio o Orion, o matando no exato momento em que vimos no começo da história. Velho e cansado, o Jay não consegue acompanhar o ritmo de seus aliados, o que o faz ficar para trás, voltando para o momento presente, enquanto o Cavaleiro, o Barry e o Wally continuam a correr. Para ele, não havia dúvida. Aquele não era o Barry do passado e nem mesmo o Barry de outra realidade. Aquele era o nosso Barry Allen e ele estava vivo. E independente então de toda a confusão envolvendo o Barry, pelo menos agora a gente tinha uma explicação para a morte do Orion. A bala ela havia atravessado o tempo, provavelmente indo parar então no passado distante. O que explicaria então ela estar enterrada naquele asfalto. A história então nos leva para a antiga base da Legião do Mal, onde o Libra presenteia o Flama humana com uma armadura semelhante à de um soldado de Apocalipse. Mas é enquanto o Flama se equipa que a equação antivida o domina completamente, o tornando mais um escravo da vontade de Darkseid. Nesse momento é Lex Luthor que aparece para confrontar o Libra, que abre o jogo pro Lex. Em menos de 24 horas, a equação antivida tomaria controle de todo o planeta. E Lex havia uma escolha a fazer: ser completamente dominado por ela e se tornar apenas mais um escravo, ou deliberadamente escolher se unir à vontade de Darkseid e se tornar um profeta de Apocalipse. Cortamos para o hospital de Metrópolis, onde o Clark visita a Lois, que está num estado gravíssimo.
o Superman está sumido desde o ataque do planeta Diário. Isso porque nenhum aparelho ou médico consegue fazer nada para manter a Lois viva. Esse milagre é cortesia do Clark, que usa sua visão de calor para manter o seu coração batendo, mas que obriga a estar ali a todo momento. É então que o Super é surpreendido por uma figura misteriosa, que, revelando saber da sua identidade secreta, oferece uma chance de salvar a Lois. Mas para isso, eles precisam deixar este mundo. E essa figura é, na verdade, Zilo Vala, uma das monitoras que vem suspeitando desde o início naquela conspiração contra o Nix, que realmente alguém pode ter armado para ele. De volta na sala da justiça, Hal Jordan é levado para um tribunal diante dos guardiões, admitindo que não tem nenhuma lembrança de onde estava no dia que Orion morreu, ou da noite em que o Lanterna Joe Stewart foi atacado. Diante disso, a Mulher Maravilha, sabendo que o Superman está ocupado e que o Batman está desaparecido, teme a ameaça dos deuses de Apocalipse, que o Lanterna Alan Scott responde propondo que eles reúnam um exército de super-heróis para defender a Terra da iminente invasão. Contatando aliados ao redor de todo o mundo, a Liga da Justiça forma uma equipe de resistência ao Darkseid e à equação antivida. Mas eles realmente parecem ainda estar em bastante desvantagem. Com Orion morto e sem a ajuda dos deuses de Nova Gênese, fora ainda que o Superman está fora da jogada e o Batman desaparecido. Aí o que poderia deter o Darkseid? No Japão, nós voltamos para o Senhor Milagre e para o Super Sumô, quando de repente o avião que serviria de transporte para eles explode, anunciando a chegada dos soldados da equação antivida, que partem para cima da dupla. Eles lutam com tudo, mas a batalha é difícil. Quando é a equipe de heróis amadores que vimos na boate que chega para o resgate, os levando embora dali em segurança. Eles estejam prontos ou não, o mundo estava prestes a entrar em guerra, e nenhum deles teria escolha a não ser se tornar um soldado. Já em Blüdhaven, a Mulher Maravilha lidera o esquadrão de cavaleiros atômicos nas ruínas da cidade em busca de um bunker que possa estar servindo de base para os deuses de Apocalipse, quando se deparam com uma cena horrível, os agentes da SHIELD brutalmente assassinados. E isso foi obra de Mary Marvel, que agora completamente consumida pela equação antivida, parte para cima da Diana com todo o poder que tem. Ela não mede esforços e arrebenta tudo em seu caminho, incluído o esquadrão da Diana. A batalha é árdua, mas a Mulher Maravilha parece estar levando a melhor, quando de repente a Mary contamina Diana com um elemento misterioso. Aquela era a equação antivida, e a Mulher Maravilha seria a próxima guerreira de Darkseid. Enquanto isso, na sua base, a Oráculo começa a receber relatórios de um misterioso vírus de internet que estava sendo enviado para todos os e-mails existentes no planeta ao mesmo tempo. E esse vírus aí era a própria equação antivida. E era hora então da humanidade agora ser contaminada pelo Darkseid. Quem diria que ia ser abrindo aquele e-mail misterioso lá quando a gente clica e acaba pegando algum vírus? Todo mundo caiu nessa. Em um lugar misterioso, Barry e Wally finalmente encontram sua linha de chegada. Eles deduzem que correram tão rápido que acabaram indo parar algumas semanas no futuro. Mas antes que possam conversar e entender como diabos o Barry está vivo, a dupla de velocistas é surpreendida pela Mulher Maravilha, agora completamente dominada por Darkseid. Aqui no futuro, nós temos uma visão do que está por vir. O mundo, ou melhor, o universo completamente arruinado, completamente isento de livre-arbítrio, completamente dominado por Darkseid. Parte 2, o dia que o mal venceu. Um mês se passou desde o dia em que o mal venceu. A equação antivida havia sido transmitida em televisões, em alto-falantes, em mensagens e em rádios. O livre-arbítrio havia sido eliminado da face do planeta, talvez até do universo. Na sala da justiça, o que restou da Liga segura as pontas da forma que pode, construindo um campo de força que protege o local dos soldados de Darkseid. E é então que o mensageiro Ray chega, e com ele um misterioso homem tatuado. E com todas as formas então de comunicação indo por água abaixo, o Ray tem agido aí como uma espécie de pombo mensageiro, usando então seus poderes de se teletransportar através da luz para ir entregando mensagens e jornais para a galera. O nome do homem tatuado é Mark, e ele veio para trazer uma mensagem do Raio Negro, que acabou sendo capturado no caminho. Ainda por cima, a outra mensagem que o Ray traz não é nada boa. Um grupo de heróis havia se organizado para atacar o bunker dos deuses em Blüdhaven, mas o resultado não foi nada bom. Lá dentro, o Turpin usa todas suas forças para batalhar com o controle de Darkseid dentro de si mesmo, mas sua energia se esvai a cada doloroso minuto. E nesse mês que se passou, o poder dos deuses apenas se expandiu, chegando a construir um corpo de tigre geneticamente modificado para que servisse de casca para o Kalibak, um dos filhos de Darkseid. A cada instante, o Turpin se parecia cada vez menos com o humano, e cada vez mais com o Darkseid. E isso é um aviso, de que o Darkseid está chegando. E se agora, sem o Darkseid, a coisa já tá ruim, imagina quando ele chegar. De volta à Sala da Justiça, o Ray consegue se conectar com uma espécie de internet improvisada secreta, a qual ele usa para iniciar uma chamada de comunicação com o Senhor Incrível,
que está liderando uma das torres de vigilância. Vemos que ao redor do mundo, os heróis conseguiram construir 6 torres de vigilância improvisadas, cada uma focando em sobreviver e aumentar as forças da resistência. O objetivo é quase impossível, mas relativamente simples. Eles sabem que a ponte entre o nosso mundo e o mundo dos deuses é o bunker de Bloodhaven, e eles estão dispostos a usar tudo de si na tentativa de uma invasão para destruí-la. Um último esforço, uma última batalha. E finalmente entendemos a mensagem que o Mark trazia. Existia um dispositivo capaz de derrotar o Darkseid, algo chamado circuito, e estava dentro dele. Mas, infelizmente, esse momento aí de confraternização entre os heróis teria um fim. Porque fora da Sala da Justiça, um raio negro dominado pela antivida despedaça o campo de força que protegia a base de resistência, o que só podia significar uma coisa: eles tinham de correr por suas vidas. Enquanto isso, em Central City, os Flash se escondem da Mulher Maravilha e suas fúrias, enquanto montam uma armadilha feita de cabos de aço para prendê-las e sair correndo dali. Como o Barry mesmo diz, numa situação dessa, há algo que precisa ser priorizado: família. De volta na Liga, os heróis correm até os tubos de teletransporte para que possam ir para o satélite da Liga, que provavelmente seria o único lugar seguro, mas o arqueiro sabe que no momento que eles se teletransportarem para lá, os soldados fariam o mesmo. Então, em um momento de heroísmo e altruísmo, o Oliver decide ficar para trás e destruir o painel de teletransporte. Ele luta com muita garra e usa tudo de si, mas sabe que é só questão de tempo. Enfim, o Arqueiro Verde também é dominado pela equação antivida. Agora, como a nova líder da Liga da Justiça, a sua esposa Canário Negro não vai deixar isso barato. No entanto, esses heróis eles precisam ser rápidos, porque a cada minuto que se passa, o Darkseid está mais próximo de chegar na Terra. Cidades dominadas, fábricas operadas por escravos descerebrados. O mundo está completamente dominado. E é em uma dessas cidades, num pequeno apartamento, em que vemos os Flashes indo visitar uma ente querida, Iris West, que assim como o resto do mundo, gera parte da antivida. Mas com um apaixonante e literalmente elétrico beijo, o Barry consegue tirar a sua amada desse transe. E aí o que essa passagem mostra é que existe sim de fato aí uma cura, entre aspas, para a equação antivida. Mas se essa cura é só os poderes do Flash da força de aceleração, ou talvez aí um beijo só apaixonado, né, aquela força do amor, isso ainda fica um mistério. Do outro lado do mundo, o Senhor Incrível coordena suas tropas para se preparar para uma iminente invasão, que acontece quando um veículo abruptamente atravessa a parede da base, deixando todos em modo de alerta. Acontece que não são inimigos, mas sim um grupo de jovens heróis liderados pelo Senhor Milagre. Mas antes que o herói possa se comunicar, um dos agentes temporariamente influenciado pela equação antivida atira contra ele. Já no bunker e Bloodhaven, os sinos do inferno anunciam sua chegada. Após tanto tempo de espera, o Lorde de Apocalipse está entre nós. Darkseid chegou na Terra. No distante planeta Oa, o Hal Jordan está sendo julgado pelo assassinato de Orion. Os Guardiões acreditam que ele pode ter sido possuído pelos deuses malignos de Apocalipse, mas de acordo com as leis da Tropa dos Lanternas Verde, o testemunho de um Lanterna Alpha é suficiente para condená-lo. E essa acusação aí do Hal é feita por ninguém mais, ninguém menos que o Kraken. Mas o julgamento toma um rumo inesperado quando 2 reforços chegam: Guy Gardner e Kyle Rayner. Eles invadem a sessão com uma notícia alarmante: um desastre sem precedentes atingiu a Terra. Eles acusam a Kraken de estar possuída pela maldade dos deuses. Mas antes que possam reagir, ela se revela, atacando brutalmente um dos Guardiões e avançando contra a bateria central do planeta. Os Guardiões ativam o protocolo Krona, um mecanismo de emergência que transporta a bateria central para uma dimensão de bolso. Sem o poder da bateria, Kraken perde suas habilidades, ficando vulnerável. E é então que o Hal Jordan parte para cima dela, aproveitando o momento para atacá-la diretamente. Mas a real magnitude da crise começa a se revelar. Com a queda de Darkseid, o próprio espaço-tempo ao redor da Terra foi destroçado, criando a singularidade do juízo final, uma ruptura na realidade que ameaça destruir todo o universo. Imediatamente, o Hal Jordan é absolvido de todas as acusações e, junto ao grupo de voluntários, recebe uma missão impossível. Eles têm 24 horas para salvar o universo. E perto dessa missão aí do Hal Jordan, aquelas missões impossíveis dos filmes do Tom Cruise, parece brincadeira de criança. Enquanto isso, no bunker dos deuses, as novas fúrias se preparam para entrar em ação. Ao mesmo tempo, os asseclas de Darkseid suplicam pela própria vida, já que os corpos mortais que possuem estão falhando sob o peso dos espíritos divinos que os habitam. Em meio ao caos, o Checkmate e a Resistência entram em confronto direto com as forças dos soldados de Darkseid. Dentro da fortaleza, os membros da equipe de jovens heróis ainda estão em choque após o atentado contra o Senhor Milagre.
Mas então, para a surpresa de todos, ele se levanta, ileso. Acontece que ele estava vestindo um colete à prova de impactos. O herói então compartilha com o grupo um conhecimento crucial, o padrão de Metron, um circuito que pode tornar qualquer pessoa imune à equação antivida, o exato mesmo símbolo do início da história. E não muito longe dali, o Kalibak está cavalgando entre as ruínas então de Bloodhaven. Liderando seu clã dos tigres, criaturas híbridas prontas para enfrentar as forças do bem que se aproximam, ele se apronta para sua maior batalha até então. Os heróis liderados por Frankenstein investem contra o Bunker em um ataque desesperado. Enquanto isso, Mary Marvel avança com ferocidade contra a Supergirl. Mas antes que o golpe final seja desferido, ela é interrompida por uma figura sombria. O Adão Negro aparece, pronto para acabar com Mary. Mas ele hesita por um instante, já que ao olhar nos olhos dela, ele não vê a sua antiga aliada, mas sim um velho repugnante e cruel observando de dentro dela. Mas antes que possa fazer qualquer coisa, ele é impedido pelo Shazam que se junta à luta. A batalha entre os três se intensifica, e enquanto o Kalibak enfrenta aquele tigre falante aliado da família Marvel. E depois daí, a história vai para as profundezas de uma das prisões do Darkseid. Nick Sultan é jogado em uma cela onde outros prisioneiros também parecem ser imunes à equação antivida. Entre eles está uma figura curiosa, o antropóide peludo de aparência primitiva e um homem paraplégico que não para de mexer em um cubo mágico. O antropóide tenta fazer o Nick se lembrar de quem ele realmente é, mostrando a ele seus próprios desenhos e incentivando-o a pensar. Mas Nick, perdido em desespero, insiste que tudo aquilo não passe de uma ilusão. É então que seu olhar recai sobre um desenho em particular. O rosto de uma mulher. Ele a conhece. E de repente, um nome surge em sua mente, como se sempre tivesse estado ali. Ouija dela. Uma das monitoras, o amor da vida de Nix. Contudo, os guardas estão ali para acabar com esse momento. Mas antes que possa fazer qualquer coisa, o homem na cadeira de rodas resolve o seu cubo mágico, que emite um som acompanhado de um poderoso clarão de luz. No campo de batalha, Libra lidera a sociedade secreta dos supervilões, em uma execução pública. Um informante misterioso está vazando informações para a resistência, e Libra o condena à morte. E o executado em questão é o Calculador, e ele foi responsável por fazer aquela rede de comunicação da resistência. E embora não tenha sido por boas intenções dele, o Lex Luthor, ainda observando tudo, se mantém em silêncio. Mas Libra tem outros planos para ele. Lex é designado para liderar a retaguarda da batalha em Bloodhaven. E a princípio ele encara isso como um privilégio, mas algo em sua expressão sugere o contrário. Ele não parece nada satisfeito. O caos se espalha. Os Lanternas enfrentando a singularidade do juízo final, Supergirl batalhando nos céus com Mary Marvel, quando de repente, em um momento aterrorizante, um buraco se abre no céu. Libra, observando a cena, se dirige à sua plateia com um sorriso. Deus havia chegado, e a humanidade era um com ele. Todos como uma única voz. E todos com um único nome, Darkseid. Mas enquanto isso, na prisão de Nix, algo havia acontecido. Imaginação se mistura com realidade. Dimensões se abrem para despertar o quinto mundo, pois seu juiz havia chegado, e ele era o monitor Nick Sultan. No que parece ser um futuro distante, vemos o Brainiac 5 levando o Superman até o arsenal da Legião dos Super-Heróis. O Homem de Aço não entende por que ainda está ali, já que havia ajudado a Legião a derrotar o Superboy Prime durante a Crise Infinita. O que o Brainiac explica? A crise final está distorcendo espaço e tempo ao redor deles, e que será preciso algo extremo para consertar a realidade. E é então que o Brainiac 5 revela o Superman, a máquina dos milagres. Segundo ele, essa tecnologia é uma evolução do que os Guardiões criaram para os Lanternas Verdes, mas levada ao extremo. A máquina é capaz de transformar pensamentos em realidade. Compreendendo o perigo que esse artefato representa, o Brainiac 5 havia selado a máquina em Innerton, o metal mais resistente que existe. O Superman precisará dela para reparar os danos da crise. No entanto, antes que o Clark possa reagir, ele começa a desaparecer sendo puxado de volta para o presente. Na torre de vigilância, o homem tatuado tem um momento reflexivo completamente quebrado quando a Liga da Justiça recebe uma visita. Naves da tropa de Darkseid. Imediatamente, a Canário ordena que eles levem o circuito de volta para a Terra. Em Bloodhaven, a batalha contra as forças de Darkseid se intensifica. A Supergirl continua enfrentando a Mary Marvel, e enquanto o Tigre encara o Kalibak. No meio do caos, o Adão Negro surge para ajudar a Supergirl, enquanto o Shazam faz uma aposta arriscada. Ele usa as últimas reservas de sua magia para tentar libertar Mary da influência de Desaad. Com um grito desesperado, Fred a segura e grita Shazam. A explosão de raios atrai a atenção do Kalibak, que se distrai no momento crucial, o que o Tigre lá aproveita. Assim, com suas garras, ele começa a rasgar o filho de Darkseid.
Kalibak tenta ordenar que seus tigres o ajudem, mas eles se recusam e se curvam diante do Tawny. E o plano do Shazam realmente funcionou. E o Desad, que era o deus lá que estava controlando a Mary, ele havia sido então suprimido. No castelo do Checkmate, o Senhor Milagre revela o motivo da sua persistência à equação antivida. O símbolo pintado em seu rosto é uma letra do alfabeto dos novos deuses, significando liberdade. Na órbita da Terra, a Liga da Justiça continua sua luta desesperada na torre de vigilância, agora cercado por soldados da antivida. A Canário tenta alcançar o Oliver, o fazer lembrá-lo de quem ele realmente é, enquanto o Raio Negro se aproxima do Homem Tatuado para fazê-lo se submeter à equação. Mas, de repente, o circuito o protege, o tornando imune ao controle de Darkseid. Aproveitando a confusão, a Canário desativa a gravidade na estação, mudando os rumos da batalha. Enquanto isso, naquela execução pública lá do calculador que a gente já falado, o vilão Dr. Sivana compartilha uma descoberta. Ele revela ao Lex Luthor que os capacetes são engenharia do Chapeleiro Louco, o que quer dizer que é tecnologia terrestre, ou seja, é possível hackeá-los. E é então que Libra se aproxima, já suspeitando da traição do Luthor. Mas antes que possa agir, Sivana ativa um comando para hackear os capacetes, desligando temporariamente o controle mental de todos ali presentes. Dada a oportunidade, o Luthor desconta todo o seu ódio pelo encapuzado e dispara contra o Libra, o que parece ter o matado, mas nenhum corpo é deixado para trás. Sivana suspeita que o Libra ainda esteja vivo, mas o Luthor não se importa. Até porque o Lex pode ter cometido muitos crimes aí ao longo da sua vida, mas guerrear contra a própria vida em si, isso aí ele não pode aceitar. Em Central City, o Jay Garrick chega à casa de Iris Allen, onde 3 gerações da família Flash se reencontram. O Barry explica que, ao escapar da força de aceleração, saiu com conhecimento crucial. Ele sabe como parar Darkseid. Ele pede que Jay proteja a Iris, enquanto ele e o Wally correm para atrair o Cavaleiro Negro até Darkseid. E, finalmente, o Wally deduz daí quem é esse Cavaleiro. Ele é, na verdade, o Corredor Negro, anteriormente chamado de Flash Negro. A personificação da morte em forma, então, de velocista. No Bunker dos Deuses, o Darkseid consegue sentir uma presença nas sombras. É o Batman, que havia conseguido se libertar. O Cavaleiro das Trevas finalmente se revela, prestes a fazer o que provavelmente tornaria o momento mais icônico da HQ. O Bruce fez uma promessa para nunca usar armas de fogo, mas para Darkseid ele abre uma exceção. É então que, empunhando uma pistola com uma bala feita de Radion, o único material capaz de ferir um deus, a exata mesma bala que matou Orion. Rapidamente o Darkseid dispara os seus raios ômegas em direção ao herói. Mas é tarde demais. O Batman havia puxado o gatilho. Os raios atingem o morcego com tudo, um poder feito de pura morte, um poder que ninguém conseguiria sobreviver. Enquanto espaço e tempo começam a colapsar, múltiplos eventos acontecem ao mesmo tempo. A Mulher Maravilha, ainda sob influência da antivida, libera um vírus que começa a anular os poderes dos heróis, a tropa dos Lanternas Verdes continua sua descida em direção à Terra, o Gavião Negro e Mulher Gavião compartilham o último adeus enquanto Checkmate decide colocar o plano Gâmbito Negro em ação, e o céu sangra com os reflexos de terras paralelas. Não há mais esperanças. E então, no vazio cósmico, Metron, que revela ser o cadeirante com o cubo mágico, surge diante de Nyx, instituindo a observar o nascimento do Quinto Mundo e a ascensão da humanidade ao nível dos deuses. Mas antes de partir, o deus deixa um aviso. A humanidade estava prestes a enfrentar algo pior do que Darkseid. E diante disso tudo, quando só precisava se esperar talvez de um milagre, ele se aproxima. Vindo dos céus em alta velocidade, é o Superman que aparece para o resgate. O Homem de Aço irrompe no campo de batalha com fúria nos olhos, passando pelas fúrias sem esforço. Então, com o uso devastador de sua visão de calor, ele incinera a base dos deuses de Apocalipse. Aquele é um Superman mais violento, brutal, mas ainda assim é o nosso Superman. A Supergirl, chocada com a raiva do primo, olha para toda a destruição causada pelo herói. E então ela entende. Saindo dos escombros está Kal-El, e em seus braços o seu melhor amigo, o Batman, que está morto. Parte 3. O Amanhecer dos Deuses. A história nos leva para a Casa Branca, ou melhor, para uma versão dela de outro universo. Um universo onde o presidente é um Superman. E aqui a gente pode ver que essa crise é uma ameaça multiversal. Aquele céu vermelho ele aparecia então para quase todos os universos. Na verdade, todos mesmo. E embora então os outros mundos não soubessem o que estava acontecendo, todos os seus mundos então estavam morrendo. Ao lado da Mulher Maravilha de seu universo, esse Superman é visitado por uma espécie de nave cargueira, que ao ser aberto, revela a questão e o Shazam Billy Batson, que estão recrutando uma equipe de Supermans de todo o universo. De volta à nossa Terra, o Superman carrega o corpo do Batman, enquanto se vê cara a cara
com o responsável de toda aquela destruição. Batman havia literalmente caído atirando, e o seu feito não havia sido à toa. O tiro feriu fatalmente o Darkseid, que estava agora lentamente morrendo, graças ao último ato do Cavaleiro das Trevas. Contudo, Darkseid ainda vivia. Não só na frente do Clark, mas em todo ao seu redor. Em todas aquelas pessoas dominadas pela equação antivida, Darkseid vivia. E é então que de repente uma poderosa luz anuncia a chegada de Barry Allen e Wally West, os dois Flashes que estavam correndo da morte encarnada. E eles haviam a trazido diretamente para quem? Para o Darkseid. O Deus pela primeira vez demonstra medo, o que o Corredor Negro responde ao dizer que ele chega para todos, inclusive para o Lorde de Apocalipse. Finalmente, o Darkseid havia sido vencido, mas a que custo? Acontece que a queda do Darkseid, como a gente viu agora anteriormente, causou uma enorme estremecida no tempo e espaço, ao redor então de todo o multiverso, e a Terra estava nesse epicentro. E agora só ia então ladeira abaixo. Batalhas foram travadas, sacrifícios foram feitos, vitórias foram conquistadas e amarras foram rompidas. Com o tempo, os heróis tomaram conta do recado e foram lentamente arrumando a bagunça na medida do possível. Formando uma espécie de arca, os sobreviventes usaram todos os seus recursos, do qual foi chamado de Torre de Vigilância. Uma ilha à deriva de um vazio infinito que outrora foi o nosso universo. Aqui a Liga usou a tecnologia de Ray Palmer para encolher e congelar a população do mundo até que as coisas fossem arrumadas novamente, o que era a responsabilidade do Superman. Ele sabia que só havia uma maneira de consertar tudo: a máquina de milagres que ele vira em sua visita ao futuro. Após um trabalho árduo, a máquina estava quase pronta para ser usada, quando é a própria essência de Darkseid que parece atormentar o Clark. Numa forma etérea e abstrata, o Darkseid zomba do Homem de Aço, por saber o que se aproxima, o limite do universo, ameaça da qual o Metro havia avisado. Mas usando suas poderosas cordas vocais, o Super usa uma arma capaz de destruir Darkseid, da qual jamais foi imaginada: música. Afinal, música é visto como uma arte, né? E é sempre uma expressão de criatividade em si, o que é exatamente tudo que o Darkseid abomina durante os seus regimes. Então, usando um elemento semelhante a uma chama presente na cadeira de Metron, o Superman se vê prestes a ativar a máquina, quando de repente é a tal ameaça que aparece. Ele é Mandrakk, uma espécie de monitor distorcido à la vampiro, que se alimenta de universos à beira da morte. Havia acabado. Esse era o fim. Para toda a história havia uma morte, o esquecimento. Mas antes que possa agir, Mandrakk é surpreendido pelos reforços do multiverso. Uma legião de Supermans, os maiores heróis de cada universo, todos reunidos para uma última e grandiosa batalha. Como se não fosse suficiente, o Nyx também aparece ao lado dos heróis, tendo em mãos a maior fraqueza de um ser que se alimenta do esquecimento: o fogo da criação. Juntos, os heróis combinam ataques para queimar Mandrakk e o mandar de volta para a escuridão, para que assim o próprio esquecimento encarnado seja esquecido. E o que acontece é uma espécie de Ragnarok, como na mitologia nórdica, quando diziam que no universo não existia nada, nada além de escuridão, para que aí, num determinado momento, houvesse tudo. O mundo se recuperou, deuses renasceram e tiveram seus recomeços. No fim, Nyx, após retornar ao planetário depois de seu exílio na Terra, reconheceu o valor da mortalidade. Renunciando sua vida como monitor, ele escolhe, mais uma vez, acordar de um esquisito sonho no quarto de um jovem trabalhador. A história então nos leva para o passado, na pré-história, onde vemos Antro, o rapaz lá do começo da história. Ele agora está velho, e o que antes era apenas uma chama de conhecimento, era agora uma lareira. Em seu rosto, o símbolo de Metron representa a liberdade para novos começos, que é extremamente adequado para um certo alguém que estava ali ao seu lado naquela fogueira: Bruce Wayne. A sanção ômega de Darkseid não o havia matado, mas sim o levado para uma jornada no tempo. Mas isso aí já é uma outra história, uma outra saga que eventualmente a gente vai trazer aqui no canal, que se trata então do retorno do Bruce Wayne. Mas galera, essa foi então a fatídica saga Crise Final. E mesmo sendo uma saga que tem inúmeros contextos, explicações, personagens e tramas que talvez você tenha esquecido, no fim mesmo, na sua essência, acaba sendo aquela batalha de bem contra o mal, como a gente já viu em outras sagas. E também acaba sendo uma metalinguagem sobre essa questão de criação de lendas, né, de super-heróis, sobre essas histórias sobre deuses eternos e heróis que sempre servem de arquétipos aí para várias sociedades. E que teve sim seus momentos chaves que todo mundo lembra ali, como a morte do Batman. Mas agora eu quero saber de vocês, se vocês conheciam essa saga, já tinham ido atrás dela, comenta aqui o que vocês acharam. E já sabe também, né galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação
para receber todas as atualizações aqui da Batcaverna. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos o clube aqui do Seja Membro, que tem várias recompensas bem legais, como o grupo no WhatsApp e também lives exclusivas. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.